Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Gustavo Castro, sou treinador, sou professor e nesse vídeo, como vocês gostaram bastante dos treinos de Leg Day e do treino de Pull, eu vou estar passando para vocês um treino de Push completo, passando por todos os exercícios estratégicos, o porquê que eu vou estar encaixando cada um dos exercícios também na sequência que eu vou estar encaixando, e eu vou estar passando todos os insights de como vocês também podem estar manejando no treino de vocês e no treino dos alunos de vocês. Primeiro exercício do treino, pessoal, vou estar começando com uma variação da elevação lateral. Mas por que, Gustavo? Por que começar com uma variação de uma elevação lateral num treino de push? Entendam, pessoal, que quando a gente fala de uma divisão de push-pull legs, né, que é o caso que eu vou estar passando para vocês nessa sequência de vídeo de treino, ela é a divisão mais versátil que a gente tem. Então a gente pode começar uma divisão de push, que é um treino de empurrar, né, de peitoral, deltoide, ombro e tríceps. A gente pode começar da maneira que a gente quiser. Se eu quiser começar com tríceps, ir para deltoide e depois ir para peitoral, eu posso. Então a divisão PPL é uma das divisões mais democráticas e mais flexíveis que a gente tem, justamente porque você consegue manejar o treino literalmente como você quiser. Eu vou estar começando com a elevação lateral, primeiro porque o deltoide é um músculo, embora não pareça, maior do que o peitoral. Segundo, é um ponto que eu quero dar mais atenção, por isso que eu vou estar começando com um exercício isolado para deltoide, logo no começo do treino, e um exercício que ele vai justamente conseguir recrutar a porção deltoide que eu quero mais. Então é aqui que entra também todo o jogo de prioridade energética e prioridade de fadiga, pessoal. Se vocês querem melhorar um grupo muscular, vocês vão colocar ele no começo do treino e vocês vão escolher exercícios estratégicos. No caso daqui, eu estou justamente pegando um exercício isolado que vai bater nesse ponto fraco que eu quero estar trabalhando. Então é fundamental que vocês entendam isso também na montagem de um treino de vocês. Se vocês querem melhorar um ponto de um grupo muscular ou um grupo muscular como um todo, coloquem ele no começo do treino, onde vocês vão estar com uma maior quantidade de glicogênio muscular, mas não só isso, com uma menor quantidade de fadiga. Vocês vão conseguir progredir mais peso, vocês vão conseguir ficar mais próximo da falha com uma maior efetividade, gerando mais tensão mecânica. Muitas pessoas devem estar se perguntando, Gustavo, qual que é a peculiaridade dessa máquina? Pessoal, essa máquina daqui, parece algo mirabolante, mas ela não é, tá? Ela é muito similar a uma elevação lateral com halteres até certo ponto, pelo perfil de resistência dela. Em outras palavras, ela deixa muito mais difícil quando a gente está completando o movimento, mas é algo bem sutil, justamente pelo formato da polia dela. E também por quê? Porque aqui é onde o nosso deltoide lateral ele é mais fraco, então é claro que aqui vai ficar mais difícil de qualquer jeito, mas ela é uma máquina, pessoal, que vocês conseguem emular com uma simples variação na polia, como eu já passei em outro vídeo para vocês explicando sobre as variações da elevação lateral. Então essa máquina ela seria muito semelhante a uma elevação lateral na polia baixa, tá? Então é literalmente a mesma coisa. O grande pulo do gato dessa máquina ela está justamente nesses pegadores daqui, que a gente consegue ter mais conforto na hora de abraçar durante a pegada e para fazer o movimento, sem contar que o braço dela, o braço mecânico dela, deixa a trajetória do movimento literalmente certeira. A única preocupação que eu devo ter é justamente de pegar o braço e trazer para cima. Eu não preciso me preocupar na direção que eu preciso apontar, a máquina já faz isso para mim, tá? Então essa máquina ela não tem nada de mirabolante, pessoal. Ela é muito similar a uma elevação lateral no cabo na polia baixa. Tudo bem? Exercício, pessoal, a gente vai estar passando por uma variação que é uma máquina que vocês encontram também com uma certa facilidade. Essa máquina aqui é uma máquina que a gente chama de Super Incline Press, tá? Que é justamente um press, então uma variação de supino mais inclinada. Então é como se fosse uma transição de um supino inclinado 30 a 40 graus para um desenvolvimento. Por que eu estou colocando essa máquina como segundo exercício do treino? Primeiro, para enfatizar mais uma vez os feixes superiores do peitoral,
já falamos sobre isso em outro vídeo. São feixes onde a gente, na grande maioria das pessoas, elas têm mais dificuldade de estar colocando carne. Vocês podem perceber que os feixes superiores do peitoral, eles são mais difíceis de serem preenchidos. Por consequência, eu escolhi colocar essa máquina no começo do treino. Segundo, que você leva de brinde um estímulo de deltoide, tanto os feixes anteriores como os feixes mediais. Lembra que eu falei que eu quero, no meu treino, dar uma certa ênfase para o deltoide. A gente começou com a elevação lateral, um exercício isolado, e eu estou passando para uma mescla. Você até poderia colocar um meio volume, meio para peitoral, meio para deltoide, por mais que eu não faça isso. Essa máquina eu contabilizo como um volume de peitoral, tudo bem? Mas eu sempre levo em consideração que eu vou estar levando mais fadiga para o deltoide, portanto eu preciso levar isso em consideração na distribuição de volume do meu deltoide. Porém, eu levo em consideração essa máquina como sendo uma variação para os feixes superiores do peitoral. Eu prefiro também ela acima de outras máquinas pensando nos feixes superiores do peitoral, mas é uma preferência individual minha, tudo bem? Como vocês acabaram de ver, eu fiz a primeira série, uma série de aquecimento com uma placa só, pessoal. Aqui eu vou estar colocando uma segunda placa, uma terceira e meia até chegar a 4 placas, tá? 4 placas, talvez dê para colocar 2 quilos extras. Isso aqui é a sequência que a gente chama de série de progressão de carga, pessoal. A gente vai ter a nossa série de aquecimento, que foi justamente a primeira série que eu fiz com uma placa só. Depois a gente vai ter a série de progressão de peso. Qual que é a ideia da série de progressão de carga ou feeder sets? As feeder sets, séries de progressão, elas têm justamente o intuito de vocês progredirem peso com segurança, se mantendo longe da falha. Ou seja, a ideia é preparar tanto o músculo como também o tecido articular, tem 2 também, para o peso máximo da série de trabalho de vocês, acumulando o mínimo possível de fadiga, justamente porque a gente vai estar se mantendo o mais longe possível da falha. Com isso a gente consegue ter essa segurança e a gente consegue progredir carga com facilidade, sem perder performance na série de trabalho. E vocês vão perceber na filmagem que eu vou estar fazendo uma menor quantidade possível de repetições, 3, 4, 5 repetições, justamente para estar poupando fadiga e conseguindo ter o máximo de desempenho na série que realmente importa, que é a série de trabalho, um peso máximo, falhando, atingindo a falha. Falando ainda sobre as séries de aquecimento, pessoal. Quantas repetições, qual o peso estar utilizando? Eu gosto sempre de estar utilizando por volta de 30% a 40% do peso máximo das séries de trabalho. Isso na série de aquecimento, tudo bem? Quantas repetições? Vocês podem estar fazendo por volta de 8 a 10 repetições. Conforme vocês forem aumentando o peso na série de progressão, nas feeder sets, vocês vão sempre reduzindo a quantidade de repetições, justamente para se manter o mais longe possível da falha. Lembra sempre que quanto mais você aumenta o peso, maior a sua tendência de chegar mais próximo da falha mais cedo na série. Portanto, se a gente vai colocando mais peso, fazendo toda a progressão de carga, vocês vão ser obrigados a reduzir bem a quantidade de repetições justamente para se manter longe da falha. Porém, na série de aquecimento, como a gente vai estar trabalhando aí por volta de 30% a 40% do peso máximo da série de trabalho, vocês podem estar fazendo mais repetições, até mesmo porque vai ser a primeira série do primeiro exercício do treino. Vocês só vão estar aquecendo, é claro, naquele primeiro exercício do treino. No segundo, terceiro, quarto, como eu vou estar mostrando para vocês ao longo do treino, ao longo do vídeo, vocês podem cada vez mais fazendo menos quantidade de progressão de carga, menos séries de progressão de carga, no caso, né? Menos feeder sets, e também vocês não vão precisar fazer as séries de aquecimento porque vocês já estão aquecidos. Vocês vão perceber também, pessoal, quem já fez essa máquina ou fez uma máquina bem similar a essa, vocês vão perceber que ela tem uma peculiaridade muito interessante. Qual que é? Ela deixa mais difícil onde o seu peitoral é mais fraco. Como assim, Gustavo? Essa máquina daqui, ela deixa razoavelmente leve quando a gente está nessa posição daqui, que é onde o peitoral ele está no comprimento ideal, que ele é capaz de produzir bastante força, é justamente aqui. Porém, quando a gente está empurrando o peso, quando a gente está chegando no final da fase concêntrica, que o peitoral vai se encurtando e ele vai perdendo a sua capacidade de produzir força, é onde a máquina deixa mais pesado ainda. Então essa máquina tem uma peculiaridade que ela vai contra a própria mecânica do peitoral. Não só isso, a gente sai de um ponto, pessoal. Eu acabei de falar que o peitoral ele é muito forte aqui, certo? A gente sai deste ponto daqui, onde o peitoral ele está num excesso de alongamento. E o que isso quer dizer, Gustavo? Isso quer dizer que o peitoral ele está
muito fraco aqui. O peitoral ele é muito fraco aqui, ele é forte aqui e ele é muito fraco aqui. Ou seja, para a gente sair dessa máquina, ela coloca a gente numa posição de desvantagem extrema, justamente porque o peitoral ele está muito alongado. Com isso, temos duas ferramentas que vocês podem estar utilizando, pessoal. Uma que a gente chama de Yoga Block, né, que é um bloquinho, e a segunda vocês podem estar utilizando as próprias anilhas, esse guarda-anilha, né, que a gente tem essa ponteira de anilha que a gente tem na academia. Para quê? Para a gente colocar por baixo do eixo da máquina e sair de um ponto de menor alongamento do peitoral. Com isso, nós tiramos o peitoral de uma posição de extrema desvantagem, que ele é capaz de produzir muita pouca força. Gustavo, como eu coloco isso na máquina? Simples, pessoal. Vou estar começando pela anilha, vocês vão vir por baixo, de onde fica o peso morto, vocês vão puxar, colocar o porta-anilha por baixo, e pronto. Ou seja, aqui a gente ganhou praticamente 2 dedos de uma retirada de um ponto do peitoral onde ele é muito fraco. Ou seja, a gente ganha 2 dedos de altura como um hack para sair de uma posição mais favorável para o peitoral. A mesma coisa serve, pessoal, para o Yoga Block. O Yoga Block a gente vai estar vindo e vai estar colocando por baixo também. Já no Yoga Block a gente tem 4 dedos de vantagem. Ou seja, a gente sai de uma altura muito mais favorável para o peitoral fazer força. Gustavo, eu vou estar roubando fazendo isso? Não, pessoal, vocês não vão estar roubando fazendo isso. Na verdade, vocês vão estar sendo extremamente inteligentes. Por quê? Porque vocês vão estar burlando uma mecânica da máquina que é completamente desfavorável para a produção de força do peitoral. Essa máquina daqui, assim como diversas outras máquinas, eu poderia até falar que quase 90% das máquinas de peitoral, seja uma máquina super incline, seja um peitoral inclinado, seja um peitoral declinado, um peitoral reto na máquina, pessoal, seguindo a grande lógica que a grande maioria das marcas faz, a gente vai ter um grande problema. Por quê? Eu acabei de falar para vocês que essa máquina daqui, assim como a grande maioria, ela deixa mais pesado onde o peitoral ele é mais fraco. Lembram disso? Tem um grande problema com isso. O grande problema com isso é que a curva de força do exercício, a curva de torque, como vocês queiram chamar, ela é muito não linear. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que em uma parte do movimento, numa fase do movimento, fica muito pesado, que é justamente aqui, lembra? Que é onde a máquina deixa mais pesado e é onde o peitoral ele é mais fraco. E chega numa parte do movimento que a máquina ela tira essa tensão, ela tira essa sobrecarga extremamente alta, ou seja, fica muito leve. Deu para perceber? Deu para sacar, pessoal? Numa parte do movimento vai ficar extremamente pesado e em outra parte vai ficar extremamente leve. É como se fosse uma curva, onde numa parte do movimento vocês têm muita força e em outra vocês não têm quase nada de força. O que isso significa, Gustavo? Significa que se vocês errarem na transição da fase concêntrica para a fase excêntrica, vocês vão perder muito do potencial de progressão de carga, seja de repetições, seja de peso. Então vocês precisam ficar muito atentos para vocês não perderem progresso nessas transições de fase. É um tipo de máquina, essa como outras de peitoral, que eu falo que se você errar, você vai pagar no crédito e ainda parcelado. Por quê? Porque você vai estar acumulando muita fadiga e você vai estar perdendo do seu potencial de progressão de carga no treino e nos próximos treinos pelo próprio acúmulo de fadiga também. Tá gostando desse treino? Dentro da Universidade Darkside você vai ter todo o conhecimento para montar o seu próprio treino e também para conseguir organizar da melhor maneira para os seus alunos, para os seus atletas e para os seus clientes. Terceiro exercício, pessoal, a gente começou com uma elevação lateral, fomos para um Super Incline Press, um tipo de supino que mescla
um supino extremamente inclinado com o desenvolvimento, nossa terceira máquina vai ser uma máquina que simula um supino reto. Essa máquina a gente vai estar fazendo praticamente que na horizontal, com um leve grau de inclinação, então a gente ainda vai se colocar numa posição mais avantajada ainda para os feixes superiores do peitoral. E talvez muitos de vocês se perguntem, mas Gustavo, você só está fazendo máquinas. Por que você não está fazendo exercícios livres? Por que você não optou por fazer um supino reto livre com barra, um supino inclinado com halteres? Pura preferência individual minha. Tudo bem, pessoal? Lembrem sempre que quando a gente fala de exercícios livres, seja supinos, seja qualquer outro exercício, no caso do nosso treino de push, vamos supor que a gente esteja falando de um supino com barra, num desenvolvimento inclinado com halteres, lembra sempre que o fato de você estar com halteres, principalmente halteres, vai demandar de uma estabilização, certo? Isso é muito claro. Quando você pega halteres, lembra sempre o grau de gasto de fadiga que vocês vão ter. Se eu fosse pegar um supino inclinado com halteres, eu ia ter que pegar o halter do chão, colocar na minha coxa, jogar da coxa para cima, entrar na posição ideal do supino e começar a fazer. Olha o quanto de tempo, olha o quanto de fadiga que eu perdi para chegar numa posição onde com a máquina eu entro com facilidade, eu não preciso gastar energia nem fadiga para me estabilizar, eu não preciso de alguém para me dar os halteres, por exemplo. Então, ergonomicamente falando e do ponto de vista de minimizar acúmulo de fadiga, a máquina ela é melhor para isso. Então, uma preferência minha. Quer dizer que vocês não devam utilizar exercícios livres? Não, pelo contrário. Vocês podem estar utilizando exercícios livres. Eu cheguei num ponto do meu tempo total de treino, eu já fiz muitos anos de exercícios livres. Eu estou num ponto de experiência de construção de massa muscular que utilizar a máquina é muito mais vantajoso para mim, seja pelo acúmulo de fadiga, pela minha rotina. Lembra sempre que, pessoal, que fadiga vocês vão estar acumulando com a rotina de vocês. Quantidade de sono, estresse de trabalho. Lembra sempre que tudo isso influencia na fadiga do sistema nervoso central. Então tudo isso mesclado, para mim, hoje, vale muito mais a pena eu manter máquinas do que alguns exercícios livres. Eu sacrifico os exercícios livres pensando no benefício de outro lado. Lembra sempre que na hora de montar um treino, tudo vai ser uma balança. O que pesa mais, o que pesa menos, vai ser o que vocês vão ter que direcionar na escolha dos exercícios de vocês. Pergunta de milhões. O que eu faço, Gustavo, quando eu erro o peso que eu escolhi para minha série de trabalho? Ficou muito pesado, o que eu faço? Eu desisto da série e vou até o final? Ou então ficou muito leve, desisto da série e vou até o final? Sempre, pessoal, sempre que vocês observarem que vocês erraram o peso de vocês, seja para muito leve ou para ficar muito pesado, pare a série. Não desperdice aquela série com um peso errado, principalmente para mais. Principalmente um peso onde você vai sacrificar a qualidade da execução e que você tinha programado fazer 8 repetições e você vai estar fazendo 2 repetições. Não faça essa série. Logo quando você saca o peso de uma série, você já sabe se aquele peso ele está elevado, se aquele peso ele está alto ou se ele está estupidamente alto. Você consegue observar isso facilmente na hora que você saca o peso de qualquer exercício. Se ele estiver alto e vocês já estiverem acostumados com aquele peso para vocês fazerem uma determinada quantidade de repetições, tudo bem. O grande problema é que se aquele peso ele está estupidamente elevado, aí é um problema, encerra a série. A mesma coisa para um peso leve. Se vocês colocam um peso que vocês achavam que vocês iam fazer 6 repetições, chegou na 4ª, 5ª repetição e ainda está muito fácil, para. Não acumula fadiga, não tente fazer uma série até a falha com 15, 20 repetições, só porque você não quer encerrar a série. Então se você errou o peso tanto para mais quanto para menos, ficou estupidamente alto ou estupidamente baixo, encerra a série, descansa, realinha o peso, reajusta o peso e aí sim você de fato começa a sua série de trabalho.
dicas fundamentais nessa máquina aqui de dips, de paralelas, pessoal. A primeira, vocês precisam ter o máximo de estabilidade e se manterem o mais fixo possível no chão. Em outras palavras, vocês vão se colocar, este encosto que está aqui em cima da minha coxa, eu preciso ficar extremamente rígido e extremamente fixo. Vocês vão perceber que eu vim o máximo para frente possível e já me coloquei na posição onde eu vou conseguir sair com uma maior capacidade de produção de força do tríceps. Uma segunda dica para vocês, pessoal, nunca saiam do exercício aqui. O que eu quero dizer com isso? Deixem configurado o exercício, tenham o apoio aqui de perna de vocês, levantem e vocês vão ter que ser rápidos aqui. Vocês vão cair e já entrar na posição. Nesta posição daqui, aí vocês começam. Olha o grau que eu estou com o meu ombro. Perceba que o meu ombro, por mais que ele esteja elevado, vamos dizer assim, ele está colado e ele está fixo no meu corpo. Eu tenho o máximo de controle para estender o cotovelo, eu volto, eu vou ter o máximo de amplitude, máximo de amplitude, máximo de amplitude. Cheguei no ponto, estendo. Perceba que eu não estou fazendo nenhum momento isso daqui, ó. Ficou claro a diferença de movimento? O meu ombro, ele se eleva, mas ele fica fixo. Ele fica fixo. Eu não estou fazendo isso daqui, ó. Deu para perceber? Eu vou descer mais uma vez o ombro, vou mantê-lo fixo, vou flexionar o meu cotovelo e estender. Flexionar o cotovelo e estender. Flexionar, máximo de amplitude e estender. Um grande erro que eu vejo nessa máquina também, pessoal, colocando muito peso. Com isso, a amplitude fica limitada, com isso, perde-se a estabilidade mesmo com esta ferramenta aqui, de se manter o mais fixo possível. Mais uma vez, não exagerem no peso neste exercício. Por mais que ele seja um exercício composto, que vocês consigam colocar muito peso, se vocês colocarem muito peso, vocês vão perder a qualidade de execução e vocês não vão perceber isso. Só se vocês estiverem filmando o treino de vocês. Começando o exercício isolado de peitoral, pessoal. Fly clássico. Acredito que todos vocês tenham ou essa máquina, uma variação muito próxima dela, questão de largura de pegador, máquina, perfil de resistência. Vocês perceberam que a quantidade de volume que eu fiz para cada um dos grupos musculares, seja deltoide, peitoral e tríceps, vocês não podem errar. Por que eu falo isso, pessoal? O treino de push é o único treino que a gente tem 3 grupos musculares, certo? Peitoral, ombro e tríceps. Dorsal nós temos, quando a gente vai falar de pull, né? Dorsal e bíceps. Quando a gente fala de perna, a gente vai ter quadríceps, posterior e glúteo, que a gente poderia quebrar numa configuração de treino que a grande maioria das pessoas já tem uma maior afinidade. Porém, quando a gente fala de push, muitos ainda ficam engessados primeiro com o primeiro erro, que eu falei logo no começo do vídeo, de querer sempre começar com o peitoral. Não é uma obrigação, como eu já mostrei para vocês. E segundo, achar que peitoral é um grupo muscular que aguenta muita porrada. Se vocês se lembram do nosso treino de pull, primeiro treino que eu passei para vocês, eu falei que o bíceps é um grupo muscular que tem um alto limiar de ativação. Lembram? Quando eu falei aquilo, eu expliquei. O bíceps ele é facilmente ativado, pessoal. Com poucas séries, chegando próximo da falha, a gente já consegue ter um estímulo extremamente satisfatório para a hipertrofia de bíceps. Quantas séries, Gustavo? 2, 3, 4 séries num treino, a gente já consegue ter um estímulo absurdo para bíceps. A mesma coisa vale para peitoral, pessoal. Peitoral é um grupo muscular com alto limiar de ativação, ele se ativa facilmente. Qualquer volume efetivo, portanto, qualquer volume próximo da falha, vocês já vão ter um grau de hipertrofia extremamente elevado e extremamente satisfatório. Segundo, peitoral não é um grupo muscular grande, pessoal. Diferente do que a grande maioria das pessoas pensa, o grupo de maior volume, deltoide, tríceps e por fim a gente vem com o peitoral. Peitoral não só é um grupo muscular pequeno, ele também é um grupo muscular que precisa de pouco volume e é um grupo muscular que acumula muita fadiga e muito dano muscular. Tudo isso para eu dizer para vocês que vocês não precisam colocar muito volume no peitoral, pessoal. Não precisam. 10, 12 séries em um treino para peitoral é muita coisa. A não ser que vocês sejam Wolverine, com uma capacidade de recuperação
altíssima, a probabilidade desse volume se encaixar no que a gente chama de junk volume, ou seja, um volume muito além do necessário para estimular a hipertrofia, é muito alta. Portanto, muito cuidado com como vocês distribuem o volume nos músculos do treino de push, seja peitoral, seja tríceps, seja deltoide. Lembrando, peitoral dos 3 grupos musculares é o menor, o que acumula mais fadiga e o que acaba sofrendo mais com o dano muscular também. Dica de configuração de qualquer máquina de fly, pessoal, qualquer máquina de fly. Primeiro, mais uma vez, qual que é a altura que vocês vão ficar em relação à máquina? Primeiro, vocês sempre vão imaginar aonde vocês vão pegar no pegador da máquina, ficando levemente abaixo do ombro. Se vocês forem ver, é justamente nessa posição que eu estou. Eu não estou com o pegador muito para cima, nem muito para baixo. A altura é levemente abaixo do ombro. Segunda dica, pessoal, encosto, configuração de como vocês vão ficar com o encosto. Primeiro, quadril levemente para frente na máquina. Segundo, peito no encosto. Terceiro, peito estufado no encosto. Quarta, simplesmente trazer a máquina para cá. Essa jogada do quadril levemente para frente e vocês fazerem pressão com o peito empinado e fazendo pressão contra o encosto com os pés no chão, vocês conseguem primeiro garantir mais estabilidade. Como a gente já falou em outro vídeo, a estabilidade é a rainha da hipertrofia muscular. Segundo, vocês conseguem direcionar melhor o estímulo para o peitoral e com isso ter algo muito mais efetivo dentro de uma série para vocês. Passamos pelo nosso exercício isolado de peitoral. A gente já tinha começado com uma elevação lateral logo no começo do treino. E agora eu vou estar passando pelos exercícios de tríceps no final do treino. Essa variação aqui que eu vou estar passando para vocês, ela é uma variação unilateral de um tríceps pela frente que a maioria de vocês deve fazer, tanto com corda como com barra. Aqui eu vou estar passando uma variação unilateral com essa tornozeleira. Qual que é o pulo do gato aqui, pessoal? O pulo do gato é vocês passarem a mão dentro da tornozeleira. Vocês vão chegar razoavelmente próximo aqui do cabo, vocês vão colar o braço de vocês no tronco e vocês vão fazer extensão de tríceps pela frente. Vocês não vão fazer isso daqui, vocês vão chegar mais próximo para ter primeiro mais estabilidade e fazer o movimento unilateral. Qual que é a vantagem desse movimento, Gustavo? Primeiro, a gente vai estar fazendo unilateral, então a gente vai conseguir entregar algo entre aspas, com uma maior, bem entre aspas, pessoal, uma maior concentração para o tríceps. Segundo, eu tenho um grau elevado, crônico já, de epicondilite no cotovelo. Epicondilite, pessoal, é um quadro clínico de uma inflamação de toda a cápsula articular, de toda a região sensível do tríceps. É algo crônico, é algo que você dificilmente vai passar, a partir do momento que você desenvolveu, você não vai conseguir tirar da sua vida com tanta facilidade. Você vai sempre conviver com esse quadro clínico. Portanto, ao longo dos anos, eu tive que desenvolver algumas estratégias para conseguir treinar. Uma delas é um controle muito fino do volume de treino, da minha recuperação dos treinos. E segundo, são configurações de exercício pensando justamente em retirar esse estresse, essa sobrecarga dessas estruturas sensíveis e finas que envolvem todo o cotovelo. Esse exercício foi uma delas. Esse exercício foi um dos poucos exercícios que, quando meu quadro clínico estava extremamente avançado, onde eu não conseguia nem fazer qualquer coisa, segurar, me doía, fazer qualquer tipo de aperto na mão, eu não conseguia fazer nenhum tríceps francês, eu não conseguia fazer nenhuma variação. Foi aí que eu fui testando essa variação que eu estou passando para vocês. É uma variação em que você vai ter pouca sobrecarga, pouco desgaste dessas estruturas que envolvem o cotovelo e vocês vão conseguir voltar a treinar com uma maior facilidade. Eu sei que muitos de vocês sentem dores no tríceps, sentem dores no cotovelo ao fazer qualquer exercício de tríceps. Essa pode ser uma variação que vocês podem estar incorporando nos treinos de vocês.
Passamos por todos os exercícios, pessoal. Começamos pela elevação lateral, uma variação de press super incline, variação de um supino reto, variação de uma máquina de dips, de paralela. Fechamos assim a tríade dos exercícios compostos. Depois um exercício isolado para peitoral, um exercício isolado para tríceps pela frente, unilateral. Uma variação que eu mostrei para vocês pensando em burlar um certo desconforto no cotovelo. Se a gente for pensar, fazer uma retrospectiva do quanto de volume que eu tive nesse treino, pessoal, foram 3 séries para tríceps, foram 4 séries para deltoide e foram 2 séries para peitoral. Mais uma vez, relembrando que peitoral é o grupo muscular do treino de push como um todo, que ele é não só aguenta menos porrada, ele é mais suscetível ao dano muscular, ele é mais suscetível à fadiga também. Espero que esse vídeo tenha mostrado para vocês que o treino de push, quando vocês fazem um PPL, um push pull legs, por exemplo, é um treino extremamente flexível que vocês conseguem trabalhar de inúmeras, dezenas de maneiras, pensando em o que vocês querem dar de ênfase naquele treino. Então, se você quer melhorar um determinado ponto fraco, quer ter mais progressão, se você é um profissional que quer entregar algum estímulo específico para um aluno de vocês, seja um objetivo desse aluno, seja algo que você observa no treino como um todo, a divisão de push-pull legs, principalmente de push, ela é extremamente flexível. Não é uma divisão engessada, como muitos falam. É uma divisão extremamente flexível, que sirva de insight, que vocês consigam pensar fora da caixa. Qualquer dúvida, deixa aqui no campo de comentários. Se inscrevam no canal, ativa o sininho. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal!